bem-vindo ao podcast Pais em Sintonia. Vamos para mais um tema que tenho certeza que vai te ajudar em casa. Ele acorda a noite toda, não sei mais o que fazer. Clique no link da descrição e tenha noites tranquilas. A fórmula do sono para bebês espera por você. Olá! Bem-vindos ao nosso espaço de conversa, o Pais em Sintonia. Aquele cantinho para a gente trocar ideia, né? Sobre os desafios e as delícias de ser pai, de ser mãe. Aquelas coisas do dia a dia. Birra, sono, mas também toda a magia envolvida. E hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, gera muita conversa e até ansiedade. O desfraude. Mas calma, não como uma competição, tá? A gente vai ver como um marco importante no desenvolvimento dos pequenos. Temos aqui um guia bem completo e também um relato pessoal que mostra que nem sempre é fácil, né? A ideia é abordar com respeito, com paciência. Nossa missão aqui é entender por que essa abordagem, respeitando o tempo da criança, é tão crucial, antes mesmo de tirar a fralda, sabe? Então bora lá destrinchar isso? Começando pelo básico que o guia traz. O que é o desfraude, afinal? Ele define não como um treino, mas sim como um processo, um desenvolvimento gradual. É visto como uma jornada de conexão e autonomia para a criança. Exato. E essa diferença entre processo e treinamento é fundamental. O que as fontes mostram, e o relato pessoal meio que ilustra isso na prática, é como a pressão de fora, sabe? Comparações com outras crianças, conselhos antigos, tudo isso pode levar a gente a querer apressar as coisas. E o fascinante é como essa pressa ignora totalmente a individualidade que o guia tanto reforça. E o guia é bem claro, né? Sobre os perigos de forçar a barra, de começar cedo demais. Fala de resistência da criança, muito choro, até medo do banheiro, do pinico. A experiência pessoal que a gente analisou também, nossa, mostra bem essa dificuldade, né? Quando a criança não tá pronta ou se sente pressionada. Uhum. E não é só emocional, né? Que já seria muito. O guia alerta para problemas físicos mesmo. Tipo, a criança começar a segurar o xixi ou o cocô de propósito. Isso pode dar constipação crônica, infecção urinária. São coisas sérias que podem surgir dessa pressa toda, com certeza. E a razão para isso acontecer é, como o guia explica bem, está ligada a uma necessidade de dupla maturidade. Não adianta só um sinalzinho aqui ou ali. Primeiro, tem a maturidade fisiológica. O corpo tem que estar minimamente pronto, sabe? Conseguir segurar um pouco mais o xixi, ter algum controle do esfíncter, ficar seco por mais tempo. Entendi. Mas e aí que o guia e a experiência que você mencionou se conectam muito. É igualmente vital a maturidade emocional e cognitiva. A criança precisa entender minimamente o que está rolando. Conseguir falar, quero ir ao banheiro, ou mostrar de alguma forma. Ela precisa ter aquele desejo de ser mais independente. E, muito importante, não ter medo, não associar aquilo com bronca ou castigo. Se a gente juntar tudo, fica óbvio. Precisa do corpo e da mente prontos, né? Tentar acelerar isso só cria problema. Tá claro. E, diante disso tudo, qual seria o nosso papel? O papel do adulto, segundo essas fontes? O guia sugere muito essa postura de observador atento. Prestar atenção nos sinais de prontidão, que a gente vai detalhar mais pra frente, e paciência, né? Acho que essa é a palavra. Aceitar que cada um tem seu tempo, seu ritmo único. Isso. E talvez o ponto-chave, acolhimento. O material fala muito de criar um ambiente seguro, positivo, sem ficar pressionando ou, pior ainda, punindo quando acontecer um escape, que vai acontecer, né? O adulto entra como um guia, um apoio. Não um treinador mandão. Perfeito. Isso reforça bem a ideia que o guia traz de acompanhamento versus treinamento. O adulto está ali para dar suporte, oferecer as ferramentas, talvez como no relato pessoal, onde mencionam livros, incentivos que ajudaram em algum momento, mas quem lidera o processo é a criança. E a consistência nesse apoio, mesmo nos dias difíceis, como a experiência pessoal deixa claro, é essencial, tem que ser incondicional. Então, resumindo o que a gente viu até aqui, a grande mensagem que fica desses materiais é que a base para um desfraude tranquilo, respeitoso, ela começa,
muito antes de tirar a fralda de vez. Começa na nossa postura como pais, como cuidadores, na nossa capacidade de observar mais, esperar e acolher o que a criança realmente precisa naquele momento. Agora que entendemos que o desfraude começa muito antes de tirar a fralda, vem a pergunta: como saber se meu filho está realmente pronto? A gente te mostra os sinais reais de prontidão. Temos aqui um material bem completo e também uma experiência pessoal, sabe? Que ajuda a gente a entender melhor esses sinais. A ideia aqui é sacar a prontidão da criança, mas de um jeito leve, sem forçar a barra, sabe? Para essa fase ser mais tranquila para todo mundo. Vamos investigar isso juntos? Antes da hora, assim, sem a criança estar pronta mesmo no físico, na cabecinha e no emocional, pode complicar tudo. Aí vira aversão ao banheiro, ansiedade. O que era para ser natural vira um super estresse. É aquilo, né? A pressa é inimiga. Para a gente entender essa prontidão, as fontes que a gente viu falam de 3 pilares principais. O primeiro é o fisiológico. Aqui a gente olha se a criança já consegue, ficar com a fralda seca por mais tempo, umas 2 horas seguidas talvez durante o dia. Isso já mostra que a bexiga está ficando mais potente, vamos dizer assim. Entendi. E tem outros sinais físicos também, né? Tipo, acordar da soneca com a fralda seca direto. Ou fazer cocô mais ou menos no mesmo horário. Ou até aquela coisa de conseguir segurar um pouquinho antes de fazer xixi ou cocô, não é isso? São pistas de que os músculos ali, os esfíncteres, estão ficando mais maduros. Exatamente essa lógica. Aí a gente entra no segundo pilar, que é o cognitivo. A criança já entende umas instruções mais simples, tipo, pega o livro e senta lá no troninho. Ela já consegue avisar, mesmo que seja com um gesto, um som, ou falando xixi, cocô, que precisa ir ao banheiro. Ah, e a curiosidade também conta aqui, né? Pelo que vi. Aquela fase que eles ficam de olho no que a gente faz no banheiro e imbitam, brincam de botar o boneco no penico. Essa ligação entre a vontade e o ato de ir ao banheiro é um pulo cognitivo importante, né? Totalmente. E isso já puxa o terceiro pilar, o emocional e comportamental. Esse talvez seja o mais sutil, mas fundamental. A criança está mostrando que quer ser mais independente em outras coisas. Tipo, tentar comer sozinha, escolher a roupa, se vestir. Mostra que está incomodada mesmo com a fralda suja. Sabe, puxa, reclama, pede para eu trocar na hora. E tem aquele comportamento clássico que uma das fontes até citou, a criança se esconder para fazer cocô. Isso já mostra uma consciência do corpo e às vezes até uma vontade de ter privacidade, né? Que sinaliza essa prontidão emocional. Outra coisa é mostrar interesse em usar o troninho ou o vaso, mesmo que seja só para sentar um segundinho e levantar. Já é um sinal. Perfeito. E um ponto bem interessante que as fontes reforçam é que não adianta um pilar estar super desenvolvido se os outros não estão acompanhando, entende? A chave é a combinação, a convergência desses sinais todos. Certo. Entendi os pilares. Mas como é que a gente observa isso no dia a dia, sem parecer um cientista maluco em casa e sem pressionar a criança? O material fala muito de uma observação atenta, sim, mas acima de tudo com carinho, com paciência. Respeitar o tempo de cada um é a regra de ouro. E, pelo amor de Deus, nada de comparar com o priminho, com o vizinho. Cada criança é um universo, né? E aí, quando esses sinais começam a aparecer, como é que a gente prepara o terreno, o ambiente? Preparar o ambiente é chave para a coisa fluir mais naturalmente. Deixar o banheiro um lugar seguro, sabe? Confortável, fácil para a criança usar. A escolha entre o troninho ou o redutor de assento para o vaso varia muito. O troninho tem aquela vantagem dos pezinhos no chão, né? Isso dá segurança. E, fisiologicamente falando, ajuda até na postura para fazer cocô. Relaxa o assoalho pélvico. Faz todo sentido. E para o redutor, aquele apoio para os pés é essencial, né? Um banquinho firme ali, evita o medo de cair e garante essa postura que ajuda a fazer força, como você falou. Uma das fontes até deu a ideia de deixar a criança participar da escolha. Sei lá, decorar o troninho com um adesivo para criar uma relação mais legal com o objeto. Sim, são esses pequenos detalhes que ajudam no engajamento, né? E claro, pensar nas roupas. Meu Deus, isso é importante. Calça de elástico, vestido, shortinho fácil de baixar, qualquer coisa que não vire uma luta na hora da pressa, ajuda a diminuir a frustração de todo mundo. E aqui, olha, chegamos numa parte que eu achei muito legal que uma das fontes trouxe. Usar histórias, o lado lúdico da coisa.
A experiência que contaram lá mostrou como uns livrinhos, tipo um que falava de um ratinho curioso sobre o cocô dos amigos, sabe? Ou um material chamado O Cocô Amigo, que transformava o cocô num personagem divertido. Nossa, foram ferramentas ótimas para diminuir a resistência de uma criança. Despertou o interesse pelo penico de um jeito leve. Foi quase um jeito de testar e estimular a prontidão emocional e cognitiva antes mesmo de pensar em tirar a fralda. Isso ilustra muito bem como abordar o assunto de um jeito positivo, criativo, pode fazer toda a diferença, né? Então fica bem claro. Observar com atenção esses sinais nos 3 pilares, físico, cognitivo e emocional, e preparar um ambiente que acolhe e que estimula, são passos essenciais. Fazem o desfraude virar uma conquista tranquila e não um bicho de 7 cabeças. Perfeito. E aí, se a criança está mostrando esses sinais, ótimo, está no caminho certo. Mas como colocar isso em prática no dia a dia sem gerar medo, vergonha ou frustração nela? Bom, é justamente disso que a gente vai conversar na nossa próxima conversa. Exatamente. Vamos ver como é que a gente transforma, a teoria em ações do dia a dia, né? Isso, desde, sei lá, usar histórias, brincadeiras, até o jeito de lidar com os escapes. Que, bom, eles vão acontecer. O foco tem que ser sempre no respeito ao tempo da criança, aos sentimentos dela. Legal. E olha, uma das fontes, o guia, fala muito do poder das histórias. E no vídeo a gente viu um exemplo bem claro disso, né? Com aquele livro O que tem dentro da sua fralda. Sim. Parece que foi o que virou a chave para a criança começar a aceitar falar do banheiro. Despertou a curiosidade em vez de, sei lá, aversão. Foi exatamente isso. Esses recursos lúdicos, eles ajudam a normalizar o processo, tiram aquele peso, sabe? E a outra fonte, o vídeo, traz uma outra ideia que eu achei genial. Um PDF chamado O Cocô Amigo. Ah, eu vi isso. Que personifica o cocô de um jeito divertido, né? Dizendo que ele gosta de passear, que a descarga é tipo um toboágua pra ele. Que bacana. E essa abordagem, assim, mais leve, teve um impacto enorme na criança lá do relato. Ela passou a ver a coisa toda de um jeito diferente, menos assustador, né? Entendi. Então, usar livros, vídeos, músicas sobre o tema ajuda demais a criança a entender e, se engajar. E o guia também reforça uma coisa que parece básica, mas é crucial. Falar sobre o corpo, sobre o banheiro, com uma linguagem simples, positiva. Sim, evitar termos negativos ou que causem nojo, né? Isso constrói uma relação mais natural com tudo isso. Com certeza. A forma como a gente fala, né, molda muito a percepção da criança. Se a gente trata com naturalidade, a tendência é ela encarar do mesmo jeito. Faz sentido. E teve outra tática que apareceu bastante no vídeo, que foi o tal painel do desfraude. Me pareceu uma ideia legal de reforço visual. Ah, sim. Usar adesivos de carinha feliz para cada conquista, é isso? Começando até por sentar no vaso, mesmo que com a tampa fechada no início. Exatamente isso. O painel funciona como se fosse um mapa visual do progresso da criança. Lá no relato, colar o primeiro adesivo só por ter sentado no vaso, mesmo que, como a mãe contou, de tampa fechada, enrolado na toalha, deu para a criança uma sensação imediata de poder, de conquista, sabe? Que legal. Isso foi fundamental para quebrar aquele medo inicial do vaso sanitário. Depois, ela continuou usando um planner semanal com adesivos diferentes, de personagens e tal, para manter o incentivo. E o guia complementa isso super bem, sugerindo celebrar cada pequena vitória de forma genuína, um elogio, um abraço, mais do que focar em recompensas materiais exageradas, né? Focar na conquista em si, no esforço, mas e quando não dá certo? Os escapes. Essa é a parte que deve tirar o sono de muita gente, imagina. Ah, com certeza. O guia é bem enfático. Calma é a palavra de ordem. Nada de gritar, castigar, envergonhar a criança. Mas como manter a calma na 5ª vez que escapa no mesmo dia? É fácil falar, né? É o grande desafio, né? Sem dúvida. Mas a nossa reação ensina muito. Raiva, frustração, isso gera medo e vergonha na criança. E pode até piorar a situação, sabia? Causar retenção ou mais escapes por pura ansiedade. Nossa, é verdade. Então, a orientação das fontes é agir com naturalidade, tipo, opa, escapou, acontece, filha, vamos limpar e trocar roupa. Sim. Pode até envolver a criança na solução, tipo, pega uma roupa limpa pra gente, mas sem nenhum tom de punição, claro. É encarar como parte do aprendizado.
O guia chama isso de erro produtivo. Achei ótimo esse termo. Gostei também. Erro produtivo. Tira um pouco o peso da culpa, né? Tanto da criança quanto de quem está ali cuidando. Exato. E um ponto que as duas fontes concordam totalmente é: nada de pressão. Zero prazos rígidos. E esquecer as comparações com outras crianças. Isso parece ser a regra de ouro mesmo. Absolutamente. É a base de tudo. Pressionar, comparar com o primo, com o filho da amiga, só gera ansiedade. Pode criar uma aversão real ao banheiro, sabe? Imagino. Além de poder causar até problemas físicos, como constipação, porque a criança começa a segurar por medo. Nossa. A mãe no vídeo mencionou como foi importante ser firme na decisão, tipo, não ceder e voltar para a fralda durante o dia, mas, ao mesmo tempo, sempre acolher o choro, a frustração da criança. Sim, acolher é a chave. Ela descreveu um momento que o filho chorou muito, parece que liberou uma tensão enorme, sabe? E depois daquilo, ele simplesmente parou de pedir a fralda. Foi um marco. Uau! Então, respeitar o ritmo individual é fundamental para um processo sem traumas. Perfeito. Então, assim, para a gente amarrar essas estratégias práticas, usar a criatividade, né? Histórias, brincadeiras que engajem a criança, celebrar os pequenos avanços com entusiasmo de verdade, encarar os escapes como parte do processo com calma, como um erro produtivo, e a regra de ouro: zero pressão, zero punição, zero comparação. É isso. Exatamente isso. O foco tem que estar na conexão, na paciência, em construir a autoconfiança da criança nesse processo todo. É mais sobre acompanhar e dar suporte do que propriamente treinar, né? Entendi. Bom, mas mesmo com todas essas dicas, né, a gente sabe que podem surgir desafios bem específicos. Aquela criança que se recusa a sentar no vaso, que tem medo do banheiro ou até alguma regressão. E o foco agora é naquele momento tenso, sabe? Quando a gente pensa, e agora? Deu errado. O que fazer quando as coisas não saem como a gente planejou? Como lidar com os desafios, os retrocessos até, a recusa da criança? Pois é, esse é um ponto que gera muita angústia, né? As fontes que a gente analisou, tanto a experiência pessoal do vídeo quanto o guia mais detalhado, mostram que, olha, esses momentos são normais, fazem parte. Nossa conversa hoje é para entender como navegar por isso com paciência, com respeito e principalmente sem perder a conexão com a criança. Perfeito. Vamos então mergulhar nisso, começando pelos famosos retrocessos e a recusa. Uma das fontes, o vídeo, traz um caso bem real, né? A criança usava até um painel de incentivo, estava indo bem e, de repente, por meses, voltou a pedir a fralda para fazer cocô. Imagina a luta interna da mãe, né? Entre ser firme e ceder por dó. Exatamente. E o guia reforça muito como a nossa reação é crucial nesses momentos. Nada de bronca, de vergonha. Isso só gera medo, pode levar a criança a segurar, sabe? E aí vem problemas físicos, tipo constipação. A recomendação é sempre calma, empatia. O guia usa um termo ótimo: erro produtivo. O escape, o acidente, não é um fracasso, é um feedback. Um feedback? Interessante isso. Sim, é uma chance de aprender. Frases como, opa, escapou, acontece, filho. Da próxima vez, a gente tenta avisar o banheiro antes, sabe? São muito mais eficazes. Faz todo sentido essa ideia do erro produtivo, muda a perspectiva. E isso me lembrou a experiência do vídeo. A mãe contou que um momento de firmeza, mas olha só, combinado com o acolhimento durante uma crise de choro bem intensa da criança, acabou sendo um ponto de virada positivo. A criança colocou a frustração para fora e depois daquilo não pediu mais a fralda. Sim, mas o detalhe fundamental é esse. A firmeza veio junto com o acolhimento. Não foi uma firmeza punitiva, entende? E o guia também alerta para outra coisa. Às vezes, as regressões são sinal de estresse por outras mudanças. Chegou um irmãozinho, mudou de escola. Nesses casos, acolher é a chave. E olha, às vezes até voltar para a fralda temporariamente, sem culpa nenhuma, é o melhor caminho. A prioridade tem que ser a segurança emocional da criança. Isso leva a gente a entender o desfraude mais como uma jornada, né? Não um evento com data marcada para acabar. As duas fontes batem muito nessa tecla. Não é uma corrida. O processo pode ser longo, ter altos e baixos.
Aquele painel de incentivo do vídeo mostrava isso, dias bons e dias de regressão. Perfeito. O guia é muito feliz quando diz que nosso papel é de acompanhamento, não de treinamento. É observar os sinais de prontidão física e emocional, respeitar o ritmo de cada um e até saber a hora de pausar se a resistência estiver muito, muito grande. Isso evita traumas, né? Com certeza. E falando em ritmo e pressão, e o desfraude noturno? Muita gente mistura as coisas, mas o guia separa bem, né? Totalmente. O controle noturno é um capítulo à parte. Ele depende de uma maturação do corpo mesmo, sabe? Hormonal, neurológica, que acontece bem mais tarde. Às vezes, anos depois do desfraude diurno. Não adianta pressionar, não tem como acelerar isso. A dica é: mantenha a fralda noturna, sem neura, sem culpo, até a criança começar a acordar sequinha consistentemente. Ai, que alívio ouvir isso! Claro, diminuir líquido antes de dormir, fazer um último xixi, ajuda, são bons hábitos, mas não forçam a maturação, entende? Entendi. Nossa, isso tira uma pressão enorme. E para essa jornada toda não virar um campo de batalha, né? Para preservar o vínculo com a criança, como manter a leveza? Olha, a chave parece ser essa abordagem sem pressão, mas lúdica. As duas fontes mostram isso. O guia fala de livros, como aquele O que tem dentro da sua fralda, e a experiência do vídeo mostra o poder das histórias, né? Lembra do Cocô Amigo? Que funcionou super bem lá. Os painéis de adesivo também. O foco tem que ser no reforço positivo da tentativa, do esforço, não só quando acerta, sabe? E claro, comunicação aberta, todo mundo que cuida falando a mesma língua e principalmente confiar na capacidade da criança. O banheiro não pode virar lugar de estresse. Então, resumindo, a grande mensagem que fica dessa nossa exploração é: calma, gente. Desafios, regressões, tudo isso é normal no desfraude. Paciência, empatia, respeito pelo tempo da criança, esses são os ingredientes principais. Exato. Como o guia bem coloca, o objetivo final não é só tirar a fralda. É mais que isso. É fortalecer a autonomia da criança, a autoestima, a nossa conexão com ela. É construir memórias positivas dessa fase, que é um aprendizado para a família toda. E como a mãe do vídeo falou, né? Julgamento externo sempre vai ter, mas o foco tem que ser no bem-estar da criança e na dinâmica da sua família. É isso aí. Esperamos que essa nossa conversa traga um pouco mais de clareza e, quem sabe, tranquilidade para quem está passando por essa fase. Se você gostou desse conteúdo, achou útil, considere curtir, compartilhar com outras pessoas que podem se beneficiar e, claro, se inscrever no canal para acompanhar nossas próximas conversas. Ah, e para quem talvez esteja buscando apoio em outra área super importante do desenvolvimento infantil, fica a dica do nosso e-book A Fórmula do Sono para Bebês. Ele traz várias estratégias práticas para ajudar a melhorar as noites de sono dos pequenos. Ótima dica. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Como será que nós, cuidadores, podemos ressignificar o que é sucesso no desfraude? Talvez focar menos no cronômetro, né? E mais na conexão, no respeito ao desenvolvimento único de cada criança. Fica aí para a gente pensar.